A história do México. A história do México é repleta de guerras, assim como a de muitos outros países. Esse vídeo abordará temas como as conquistas aztecas, a invasão espanhola, o primeiro conflito entre México e os Estados Unidos, e curiosidades sobre o México, os aztecas e suas conquistas. O território onde atualmente se localiza o México foi o lar de muitas civilizações, como por exemplo os aztecas. Hoje em dia, o que é conhecido como aztecas era apenas uma cultura de várias culturas locais. As 5 culturas principais: os olmecas, os zapotecas, os toltecas, os teotihuacan e os mexicas. Os olmecas deram origem a grupos como os zapotecas e os teotihuacan. A cidade de Teotihuacan já foi uma das maiores cidades do mundo, com mais de 100 mil habitantes. Hoje em dia, a cidade é um dos maiores sítios arqueológicos do mundo, com as pirâmides do Sol e da Lua. Os mexicas são aqueles que hoje em dia nós chamamos de aztecas. Eles diziam que suas terras ancestrais localizadas ao norte se chamavam Aztlán, dando origem ao nome Azteca, povo de Aztlán. Em 1427, o Império Azteca, ou Triple Aliança, foi formado pelas cidades de Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan. Em apenas algumas décadas, os mexicas conquistaram e governaram uma grande parte do México, por meio de guerras marcadas por banhos de sangue. A variedade de povos dominados pelos mexicas foi uma das causas da queda do Império Azteca, junto aos espanhóis. Aztecas versus espanhóis. O território do México passou por outra guerra sangrenta, a colonização espanhola. Quando os espanhóis chegaram, houve uma recepção calorosa por parte dos aztecas, pois eles acreditavam que um deus estava retornando para a terra, o que coincidiu com a chegada deles. Mesmo com a boa recepção, os espanhóis iniciaram uma guerra com o objetivo de extrair todos os recursos naturais possíveis, principalmente o ouro. A primeira expedição espanhola, liderada por Hernán Cortés, 1519, foi derrotada pelos aztecas. Os espanhóis se retiraram do Vale do México e formaram um novo exército, formado por guerreiros de povos sob o domínio do Império Azteca. Essa guerra durou 2 anos e destruiu grande parte do patrimônio nativo. O exército era formado por 3.000 espanhóis e 200.000 aliados nativos. A conquista espanhola foi marcada por violência, tortura e a morte do último imperador azteca. Mesmo os melhores guerreiros aztecas não tiveram chances contra os espanhóis, pois a tecnologia dos colonizadores era muito superior, já que eles continham armas de fogo e cavalos, animal não nativo da região. Além disso, muitos aztecas morreram, pois os espanhóis trouxeram doenças que não existiam no local, como a varíola. México versus Estados Unidos. O México sofreu uma perda traumática em 1848. Após a independência da Espanha, em 1821, o México possuía quase 4 milhões de quilômetros quadrados, mas os 11 anos de guerra que levaram à independência deixaram o país desgastado e empobrecido. Como a região norte era muito despovoada, para melhorar sua economia, o México vendeu as terras para os colonos, mas a partir de 1830, o movimento de independência no Texas começou a crescer. Como o México não reconheceu o projeto de independência, os texanos buscaram o apoio de seus vizinhos do norte. No final de 1845, os Estados Unidos anexaram o Texas ao seu território e em seguida declararam guerra ao México. Eles não se retiraram até o Tratado de Guadalupe Hidalgo, em 1848, onde o México foi forçado a ceder os territórios. O México perdeu mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Após 2 anos de guerra, os Estados Unidos ficaram com 55% de seu território. Historiadores dizem que essa perda pode ter definido o destino econômico do México. Curiosidades. A bandeira mexicana foi inspirada pela lenda azteca da fundação de Tenochtitlan. A lenda conta que eles receberam um sinal dos deuses, dizendo que o lugar onde eles teriam que construir a cidade seria um local onde tivesse um lago com um cacto e em cima dele teria uma águia comendo uma cobra. E os mexicas conseguiram encontrar um local exatamente como foi dito pelos deuses. Os aztecas adoravam sacrifícios, pois eles acreditavam que um dos deuses se sacrificou para criar a terra, deu seu sangue para que a terra fosse feita. Então, para os aztecas, era muito importante que o sangue fosse derramado para que a terra continuasse existindo. Os aztecas adoravam fazer esses sacrifícios principalmente com humanos, e muitos deles envolviam canibalismo, que simbolizavam o ciclo da vida, matavam para renascer.